Pronto. Amém. Vamos então orar ao Senhor nessa manhã, pedindo ao Senhor graça, revelação, entendimento, clareza. Pai querido, nós oramos ao Senhor. Te louvamos por esse dia tão especial, tão abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós. Queremos abrir o nosso coração. O nosso coração esteja dilatado, Senhor, para que nós possamos absorver a Tua palavra. Senhor, todo espírito de ansiedade, preocupação, tudo aquilo que concorre, Senhor Deus, contra a compreensão da Sua palavra, nós queremos aniquilar agora do nosso coração, em nome de Jesus, e colocar concentração, Senhor, na Tua palavra. Nem só de pão o homem se alimenta, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que nessa manhã, meu Pai, a Sua boca, a Sua palavra esteja aberta para que possamos receber a Sua palavra e sermos edificados. Oramos e consagramos, Pai de amor, a nossa vida, esse momento, esse grupo tão abençoado diante do Teu altar. Nós te convidamos, Senhor, para que Tu sejas o único, Senhor, que mereça receber a honra e a glória, o louvor e o poder em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que temos e juntos podermos celebrar e adorar o Teu santo e vivo nome. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Tinha uma bênção. Que Deus abençoe grandemente. Amém, queridos. Glória a Deus. Irmãos, eu estava conversando sobre libertação. Eu sei que vocês estão falando sobre vários assuntos com temas diversificados hoje toda semana. E o nosso tema desses dias seria libertação, né? Seria libertação. E eu queria começar hoje lendo um texto com vocês. É um pouquinho longo, mas eu queria ler com vocês. Em Marcos, capítulo 5. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, Marcos, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos, ok? Para que a gente possa ter como texto base o que nós vamos compartilhar hoje, que é libertação. Marcos 5, capítulo 1, fala sobre um endemoniado de uma província chamada Gadara, de uma região, de um lugar onde havia 10 cidades, e uma delas era o endemoniado de Gadara, os gadarenos, onde Jesus ele atravessa um lago, atravessa ali o mar para chegar ali, encontra um homem completamente possesso, preso, escravo. Esse era o nosso retrato. Então eu queria ler com você Marcos capítulo 5, né? A partir do versículo 1, diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu a adorá-lo. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles.
E Jesus los permitiu, logo lo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e os anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o levasse, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, nós temos aqui um retrato, uma imagem de uma atitude do nosso Senhor, uma imagem daquilo que ele veio fazer na terra. Ele veio, de fato, libertar o homem. Ele veio, atravessou o mar, se esvaziou da sua glória, saiu do céu, pisou a terra e vem em direção aos gadarenos que somos nós. Aqueles que estavam presos, aqueles que estávamos oprimidos, escravos, amarrados, e quando o homem se depara com o Senhor, ele é completamente liberto. Então, o tema da nossa mensagem hoje é libertação. 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 Nós falamos isso na semana passada, se não me engano, na sexta-feira. Mas algumas dúvidas, elas acabam ocupando o nosso coração. Por onde que entrou o pecado? Por que estávamos presos? Por que nós precisamos ser libertos? Libertos por quê? Para quê? Do quê? De quem? Nós vemos que praticamente 2.000 demônios estavam habitando nesse homem. 2.000 demônios estavam atormentando esse homem, oprimido esse homem. Estava acorrentado literalmente. Ele vivia nos sepulcros, no cemitério. Vivia uma vida completamente de miséria e morte em todas as áreas. Haja vista que ele não tinha nem família, tinha família, mas vivia como se não tivesse. Estava completamente distante da sua família, porque essa é a ideia de Satanás. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então o Senhor veio fazer o oposto. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus para destruir, desfazer as obras do diabo. Ungiu a Jesus para libertar os cativos, libertar os oprimidos do diabo, dar vista aos cegos. Então, a missão do Senhor era realmente fazer o que ele fez com esse homem. Esse homem retrata a humanidade. Então, por isso que o diabo, ele procura um lugar para habitar, para residir, para oprimir, e procura uma brecha. Agora, como que entrou o pecado no mundo? Por que isso aconteceu? Será que essa era a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus sempre foi, sempre será boa, perfeita e agradável. Porque Deus é bom demais. Então, nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, 3, algo que aconteceu. Foi uma tragédia. Foi algo assim terrível que aconteceu com o homem. O homem abriu uma porta para que, por causa do pecado, a morte entrasse e reinasse sobre o homem. Se você ler Gênesis capítulo 3, olha só o que diz. E Adão disse:
porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. A terra era para ser uma bênção, a terra era para ser um lugar no jardim do Éden, era para ser um jardim do Éden completo, em toda a sua plenitude. Mas aí Adão deu a voz e abriu a porta para o pecado, preferiu tomar uma atitude que não era para tomar, e a terra toda, por causa de Adão, por um só homem, entrou o pecado no mundo. Que coisa interessante. Vamos continuar no verso 18. Com dor comerás delas todos os dias da sua vida. Que coisa! Deus não queria isso, mas o pecado proporcionou isso. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Olha, o homem não ia morrer, até que tornes. Deus fez o homem para ser eterno. Porque dela foste tomado, porquanto é pós e em pó te tornarás. Que coisa! Aí Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala o seguinte, portanto, Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, olha que interessante, por um homem entrou o pecado. Um homem só abriu a porta, e aí todos nós vamos debaixo dessa árvore. Todos nós já seremos contaminados. Que coisa interessante. Que coisa terrível. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, todos estávamos envenenados. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos desse Senhor e Salvador. Todos os homens. E aí Cristo, quando vem, ele vem para fazer isso. Desfazer todas as obras do diabo. Veio para pisar na cabeça de Satanás. Veio para estender a mão para o homem, para libertar a mim e a você. Agora, por que nós temos que ser libertos? Por que Deus, então, quer nos libertar? Ele quer nos libertar de algo que nos prende. Algo que nos prende. Ele quer nos libertar da maldição que entrou lá em Adão, da legalidade, da porta que se abriu. A terra, então, era perfeita, era maravilhosa, era um lugar maravilhoso, o jardim do Éden. E aí Adão peca, ele é lançado fora do jardim. Perdeu toda a abundância que Deus havia dado a ele. Que interessante, o pecado trouxe maldição. Gente, imagina qual a pior maldição que aconteceu na vida do homem foi se distanciar de Deus. Foi deixar de se relacionar com Deus. Foi deixar de ouvir a voz de Deus. A maior maldição que aconteceu foi o homem perder a presença de Deus. Adão perdeu a presença. Adão tinha a presença. Que coisa terrível. Adão tinha o desfrute, Adão tinha o relacionamento. Adão estava com o Pai todos os dias. É por isso que quando Adão abre a porta, Adão não morreu fisicamente, mas Adão morreu espiritualmente. Então, espiritualmente, o homem se distanciou, ficou longe. Por isso que hoje vivemos tantas coisas terríveis, tantas coisas que o pai não deseja para os seus filhos. Então, nós vemos depressões que são, às vezes, que não tem sentido. Por que depressão? Se a pessoa ela tem, às vezes, uma família maravilhosa, um marido bom, uma esposa boa, filhos, ou tem uma condição financeira estabilizada, ela trabalha, tem a sua vida, a gente não entende por que ela tem tudo, mas tem uma depressão inesperada, uma depressão que às vezes não tem nem lógica, não tem porquê. Por quê? Porque isso é uma obra maligna, isso é uma maldição. Isso faz parte do distanciamento entre Deus e o homem. Perdeu a presença, perdeu aquela vida satisfeita, aquela vida cheia, aquela vida plena. Deus, ele quer trazer a sua plenitude para mim e para você, amado. Às vezes também não entendemos por que doenças repentinas vêm, acontecem conosco. Crises que são crises, às vezes financeiras, que são avassaladoras, destruidoras. Casamentos que são ali também, relacionamentos são completamente quebrados. Essa não é a vontade de Deus. É por isso que o Filho de Deus se manifestou. É por isso que o Filho de Deus fez isso lá em Gadara. Ele veio revelar quem ele era. Então,
Em certo momento, os discípulos perguntam: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde o seguinte: vocês não estão vendo a mim? Vocês não conhecem o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando você vê Jesus atravessar aquele lago, indo em direção a Gadara, é como se você estivesse vendo Deus fazendo a mesma coisa. Jesus se despiu também da sua glória, do seu trono, saiu do seu trono, deixou sua glória e veio em direção a mim e a você. Jesus também ali, aqui na terra, revela o quanto uma vida para ele é importante. Ele foi atrás de um homem endemoniado, de um homem que não tinha absolutamente nada para oferecer para Jesus. Mas Jesus foi revelar o seu amor. Jesus queria libertar aquele homem. Jesus queria quebrar as cadeias, as algemas espirituais daquele homem. É por isso, querido e amado irmão, que Cristo nos resgatou da maldição. Aleluia! E por isso que, uma vez que você nasceu de novo, agora Ele quer que nós tomemos posse dessa libertação. Uma vez quando você é salvo, a lâmpada que estava apagada se acende. Agora nós temos que tomar posse de cada área da nossa vida de libertação. Libertação emocional, libertação na saúde, libertação nos relacionamentos, libertação na mente, libertação em todas as áreas. Se você ler Gálatas capítulo 3:13 e meditar, o livro de Gálatas é muito rico, é muito precioso. Ali Paulo fala o seguinte, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que coisa interessante. Fazendo-se maldição por nós. Que lindo. Ele se fez, tomou o nosso lugar. Ele não somente veio salvar, mas ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Alguém tinha que pagar. Alguém deveria pagar. E que deveria pagar era toda a raça humana. A humanidade deveria pagar. Porque a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa deverá morrer. Adão é o patriarca, o homem que trouxe o pecado. Então toda a raça humana estava condenada à morte. Toda a raça humana. Então toda a humanidade precisa de um salvador. O homem precisa de um libertador. A religião não salva ninguém. Religião é o homem tentar ir encontrar a Deus. A religião é o homem tentar ir até Deus. Mas ele não vai conseguir ir até Deus. Mas a graça, o amor de Deus, o favor de Deus, é Deus vindo até você. É Deus vindo até mim. O que aquele endemoniado de Gadara tinha para oferecer para Jesus? Não havia mérito nenhum. Quando o homem quer ir até Deus, ele está tentando, por alguma forma, de alguma maneira, criar mecanismos e meio para chegar até ele. Não, é ele que está vindo, é ele que veio até mim e a você, é ele que veio nos libertar. Isso é graça, isso é favor imerecido, não tem absolutamente nada a ver conosco. Ele foi atrás daquele homem, da mulher de Gadara, e aquele homem não tinha nada de bom para oferecer, assim como eu e você. Eu e você, de repente, estávamos na bebida, nas drogas, na depressão, outro de outras maneiras, de outras formas, praticando todo tipo de absurdos. E mesmo assim, Deus provou o seu amor vindo ao nosso encontro. Ele nos libertou completamente. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Então, Cristo nos resgatou da maldição, que Adão abriu a porta e a terra se tornou maldita. Então, Cristo, quando vem ao meu encontro, ao teu encontro, ele nos liberta da maldição, porque se fez. Então, quando você aceita Cristo, quando você é encontrado por ele, como aquele endemoniado de Gadara, você então tem da sua vida toda a maldição removida. Aleluia! É maravilhoso, é um piscar de olhos, é uma viagem. É uma viagem que acontece no piscar de olhos, porque no momento em que você é encontrado por Cristo, acontece uma viagem. Qual viagem, pastor? A viagem das trevas, do império das trevas, para
o reino maravilhoso do Filho do amor do Pai. Acontece uma viagem instantânea, como aquele endemoniado de Gadara. Ele, em alguns minutos, foi completamente liberto. Completamente liberto. Não é tremendo isso? Apenas um toque. Nem um toque, um encontro, uma palavra. Tudo que nós precisamos é de um encontro com Deus. Tudo que nós precisamos é de um Peniel. Esse homem teve um Peniel, um encontro com Deus, aquele encontro com Deus, aquele Peniel que Jacó teve lá em Gênesis capítulo 37, esse homem também teve um Peniel. Tudo começa com um encontro. Quando ele foi encontrado, ele foi liberto. Jacó teve o seu nome mudado de Jacó, enganador, usurpador, mentiroso, em um homem chamado príncipe, príncipe de Deus. Jacó se tornou príncipe em apenas um toque. O que aconteceu com esse homem? Demônios caíram por terra, espíritos foram expulsos. Aquele homem foi completamente liberto instantaneamente. Eu não sei se você já viu, ou teve a oportunidade, eu creio que sim, pelo tempo de cristão que você já tem diante do altar do Senhor. Eu já tive a oportunidade de ver muitos endemoniados libertos pelo Senhor. Muitos jovens endemoniados. Já vi crianças sendo libertas pelo Senhor de demônios. Vi jovens, adolescentes, mulheres, senhores. Vi enfermidades caindo. Vi diante dos meus olhos Deus curar pessoas que estavam ali acorrentadas. Vi Deus abrir olhos de cegos. Eu vi isso, eu vivi isso na minha vida. Há pouco tempo atrás, eu e a minha esposa fomos numa casa fazer um aconselhamento onde o casamento estava completamente destruído, havia traição no meio, e nós fomos com esse intuito de aconselhar aquele casal, aquela mulher. O esposo não estava em casa. E quando nós chegamos lá, ouvimos aquela senhora, nós compartilhamos com ela, falamos do amor de Deus por ela, e de repente ela começa a falar que ela tem um problema no olho, não enxergava absolutamente nada do olho esquerdo, ou eu não lembro se é esquerdo ou direito, de um olho não enxergava, e o outro ela tinha apenas 30% de visão. E ali, na hora, quando ela relatou aquilo, o Senhor já falou ao meu coração ali o seguinte, de uma forma, eu entendi isso no meu interior, de uma forma muito clara: eu vou curar ela hoje, eu vou curar ela agora. E quando o Senhor fala comigo essas coisas, eu fico tão assim, tão impactado, porque eu já vi tanta coisa, que eu falei para aquela senhora: olha, Deus vai te curar. Mas ela não deu assim muita atenção, porque eu estava mais preocupada com o casamento, é óbvio, é claro, em falar da situação tal, mas ela não tinha entendido claramente. Eu acho que ela estava tão assim incrédula com a situação, porque ela foi nos médicos, fez exames, os exames não davam absolutamente nada, e ela começou a falar e tal. Eu falei, irmã, Deus vai te curar hoje. Pastor, falei, amém e tal. Legal, falei, vamos orar. Aí eu e minha esposa, nós oramos por aquela mulher, e nós ficamos impactados, eu, minha esposa e aquela mulher. Ela começou a chorar, ela começou a se alegrar, ela começou a compartilhar, a rir. Foram muitas reações positivas, porque ela estava presa a uma enfermidade, presa a um espírito de enfermidade, presa a alguma coisa. Pastor, foi o senhor que curou? Não, eu não curei nada, eu apenas liberei a palavra de Deus sobre a vida dela. Eu apenas fiz aquilo que Jesus mandou eu fazer. Eu apenas sou um discípulo, um escravo do Senhor, assim como você também é. Nós só apenas compartilhamos do poder de Deus, porque o Senhor disse que os sinais hão de seguir os que creem no meu nome. O que ele mandou a gente fazer? Crer nele. Ele não disse que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Porque o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir, desfazer as obras do diabo. Nós ficamos completamente felizes. Eu fiquei mais feliz do que eu creio, porque por mais que nós já tenhamos vivido tantas coisas, mas sempre o próximo milagre, sempre o próximo mover de Deus é gostoso, é mais gostoso do que aquele que já passou, muito bom, muito legal, mas o bom é viver de glória em glória, o bom é viver todos os momentos do sobrenatural de Deus. Então foi dessa maldição que Cristo nos resgatou, porque nós somos tal como Ele é. Isso que Ele diz, que quando nós somos salvos, nós não somos apenas salvos, mas nos tornamos aquilo que Cristo é. Aleluia! E claro que isso não tem merecimento nenhum. Então, ter essa mudança de mentalidade é fundamental. Termos a nossa mente liberta daquilo que o inferno tem colocado sobre as nossas vidas, é realmente algo sobrenatural. Então, quando nós sujeitamos nossa vida a Deus, uma vida sujeita, uma vida de dedicação e amor, de meditação, é como nós estamos hoje compartilhando aqui. Nós estamos compartilhando hoje aqui. Isso é uma vida de dedicação a Deus, de uma dependência de Deus. Aleluia! Eu sei que cada um de nós aqui temos nossas lutas, os nossos desafios, nossas dificuldades, mas estamos aqui hoje, diante do Senhor, aos pés de Cristo, buscando alimento, buscando comida, nos alimentando do Senhor, desejando mais dele. Então, quando você mais deseja dele, mais virtude dele sai. É como a mulher do fluxo, ela foi tocar no Senhor e saiu o poder de Cristo, saiu o poder. Quando nós estamos nessa manhã, como por exemplo agora, todos os dias, o poder de Deus é liberado, ele ama quando nós vamos até ele com esse intuito. Então, querido, Paulo diz que tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor não é em vão, não é em vão, não. É bênção de Deus. Então, queridos, Tiago diz: sujeitais, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é disso que Deus quer nos libertar, de um conformismo, de uma vida natural. Nós somos homens naturais. Mas se você ler Efésios, o Senhor nos colocou numa posição de estarmos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Ao mesmo tempo que estamos na terra, nós estamos com Cristo assentado. Estar assentado é estar desfrutando de uma obra completa, de uma obra consumada que ele já fez. Ele já fez. Ele se fez maldito. Ele levou toda a maldição para que eu não tivesse necessidade de carregar nunca mais. É por isso que o diabo está aí, tentando lutar para que a gente não absorva essa verdade, é uma mentalidade de poder. Eu costumo dizer que palavra e poder precisam andar juntos. Palavra e poder. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrio, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vai tragar a todos, mas ele está buscando alguém que dê ouvido, alguém que diga: não, mas isso aconteceu só no tempo dos apóstolos. Haja vista que tem irmãos que acreditam que milagres só aconteceram no tempo dos apóstolos. Não, milagre acontece o tempo todo. A irmã Nícia, eu acabei até esquecendo de mandar hoje para ela o link. Meu Deus do céu. A irmã Nícia, ela vai ter a oportunidade de contar um testemunho para vocês de algo que ela viveu poderosíssimo. Muitos milagres. É uma irmã que caminha conosco já fazem quase 10 anos praticamente, aproximadamente isso. É poder de Deus, são coisas que não acontecem no âmbito natural. Por isso, tudo é possível ao que crê. Nós estamos numa batalha, nós precisamos crer. Crer. Lá em João capítulo 7, 37 diz que quando você crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quando você crer como diz as Escrituras, como diz exatamente a palavra, crer realmente, porque
nós honramos a Deus quando nós cremos, quando nós damos crédito a essa palavra, porque o homem não vai viver só de pão, mas de toda a palavra. Fala a verdade, quando você ouve uma palavra de Deus, como que fica o seu estado de espírito? Não muda, muda completamente. Quando você ouve uma palavra de morte, como é que fica? Por isso que nós também precisamos ouvir a palavra de Deus o tempo todo, meditar de dia e de noite, para que possamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. As águas do Espírito fluem quando nós ouvimos, nós meditamos. Então, pastor, então fala para mim, o que são demônios? Demônios são isso que você viu aqui em Marcos capítulo 5. Demônios que vieram oprimir aquele homem. Demônios que vieram destruir a sua vida completamente. Destruir o seu emocional, destruiu o seu psicológico, destruiu sua saúde, destruiu o seu lar, suas finanças, seu casamento, sua família, destruiu tudo. Os demônios estão aí para isso mesmo, para destruir a criação. Lembra lá atrás que nós vimos lá que Adão estava lá no jardim do Éden, cheio de glória, aí a serpente vem no jardim, olha uma luz, até imagina que é o próprio Deus caminhando, mas não. Adão, então, ele estava ali caminhando e a serpente vê uma glória tão grande, e Adão era aquele que recebeu gratuitamente de Deus tudo o que Lúcifer queria. E aí então, como Lúcifer não pode atacar a Deus, não pode tocar em Deus, ele tenta tocar na criação de Deus. Ele tenta tocar nos filhos de Deus. Então, querido e amado irmão, acredite em mim. Você está revestido da glória de Deus. Você acredita nisso? Que agora, quando você caminha, os demônios olham para você e veem Cristo em você? Vê Cristo em você? Vê Deus em você? Você não é Deus, mas é como se fosse. Agora você está iluminado. E não é uma luz própria, é uma luz que entrou em você no dia em que você disse: Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado por ter me alcançado. Eu era escravo, hoje eu não sou mais. Eu era atormentado, hoje eu não sou mais. Eu era enganado, hoje não sou mais. Aquele homem, de repente, foi enganado, seduzido, foi tendo atitudes influenciadas que foram indo de mal a pior até o ponto em que se tornou habitação de demônios. Mas quando chegou o Redentor, mas quando chegou o Salvador, quando chegou o Rei da Glória, os demônios tiveram que se dobrar e até os demônios adoraram a Deus. Acredite, os demônios se dobraram e adoraram a Deus. Não foi aquele homem que adorou, foram os demônios que correram até os pés de Jesus, se dobraram e adoraram a Deus. Ele é tão adorável, tão soberano, tão poderoso, que todo joelho vai se dobrar e confessar: Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que todo o céu se curvou no dia em que ele foi ascendido, no dia em que foi se assentar no trono. Os anjos, miríades, todos se dobraram enquanto ele estava indo em direção ao Pai e tomou posse do seu trono, onde sentou à destra do Pai. Cristo hoje está sentado à destra do Pai. Aleluia! Por quê? Porque a obra já está consumada. Amado irmão, amada irmã, ele veio para te salvar. Você que está me ouvindo hoje, você que vai ouvir esse vídeo, essa palavra em algum momento, hoje é o dia de libertação da sua vida. Qual áreas da sua vida que precisam ser libertas? Pastor, eu já nasci de novo, já recebi Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia, muito bom, isso é poderoso. Começou então a boa obra, começou a boa obra. A obra foi começada, foi iniciada, mas ela só foi começada e iniciada. Agora ele quer completar essa obra. Pastor, como que essa obra vai ser completa na minha vida? Na medida em que áreas da sua vida que ainda não foram atingidas, que não foram libertas, são nessas áreas que ele vai entrar, que ele quer entrar, ele vai levantar você hoje em nome de Jesus. Veja, querido, veja o final da história desse homem.
Veja, depois que os demônios foram expulsos, aquele homem, então, ele acorda completamente são. Agora ele começa, então, a perceber o que aconteceu comigo. Ele nem sabia o que tinha acontecido com ele. Ele não tinha noção. Você sabe, hoje as pessoas não têm noção da prisão que se encontra. As pessoas estão cegas, as pessoas estão precisando de salvação, de um libertador. Elas precisam que alguém contem para elas que existe um Salvador e tem jeito para elas. Tem jeito para o casamento, tem jeito para a saúde, tem jeito sim. Não é um jeitinho brasileiro, não. Tem cura, tem renovo, tem milagre, tem vida nova. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus quer fazer tudo novo, arrancar o velho e começar tudo novo. Foi isso que aconteceu com aquele endemoniado de Gadara. Tanto é que ele fala: Senhor, deixa eu te seguir, Senhor. Ele fala: não, volta para a tua casa. Conta para todo mundo a tua casa o que aconteceu com você. Fala que você me encontrou. Fala que eu te encontrei. Fala que eu atravessei o mar só para te encontrar. Fala para todo mundo que eu vim porque te amei, te amo, sem você ter nada para me oferecer de bom. Eu te amei, te libertei e conta para os teus o que eu quero fazer também com eles. Olha que tremendo isso. Ele não somente fez isso, ele contou para os seus, voltou para casa, restaurou o lar, restaurou a família, restaurou sua saúde, restaurou o seu ciclo de amizade e toda aquela província, toda aquela região de Gadara, aquelas 10 cidades em Decápolis, todos eles ouviram falar de Jesus. E eu queria hoje, nessa manhã, dizer a você o seguinte: é tempo de libertação. Jesus começou com uma salvação gratuita, vindo até nós, sem eu e você ter nada para oferecer. Pelo menos eu sei de onde saí, da onde ele me tirou. Droga, bebida, vida promíscua, tantas coisas. Eu poderia ficar 3 horas aqui falando só das coisas ruins, mas eu não quero falar disso. Depressão, síndrome de pânico. Eu estava como aquele endemoniado de Gadara, estava igualzinho esse homem, mas ele veio até mim e me salvou. Eu também sei que ele foi até você, estendeu as mãos para te salvar e libertou do cativeiro. Ele tirou você do cativeiro, amarrou o valente, que é Satanás, e libertou você do cativeiro em que você se encontrava. Ele realmente é maravilhoso. E não somente para isso. Agora a sua vida vai andar de glória em glória. Te revestiu de poder. E agora ele quer que você caminhe dessa maneira. Esse é o caminho da libertação. Esse é o caminho da sua salvação. Esse é o caminho do desenvolvimento, de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor fez por você, para você. Eu não sei qual área da sua vida que ainda possa estar presa. Acredite em mim, hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação. Esse é o poder de Deus que se manifesta em nosso meio. Eu quero orar com você hoje, querido. Eu quero orar com você agora, nessa manhã, para que essa palavra possa inundar o seu coração, para que essa palavra possa tomar conta de você, para que o Espírito Santo possa te encher de expectativa, se encher de autoridade, que aquilo que os apóstolos receberam em Atos 2, você vai receber. Ele quer te encher você com essa unção do Espírito, para que você possa realizar coisas que até então você jamais imaginava. E é isso que vai acontecer. Aquele homem jamais imaginou o que ele poderia fazer, mas ele se transformou no evangelista. Saiu dali um evangelista compartilhando. Ele apenas compartilhou aquilo que Deus fez com ele. Querido, só compartilhe com as pessoas aquilo que Deus fez com você. Compartilha. Olha, eu não sei te explicar, mas uma alegria entrou no meu coração. Eu não sei, mas ele me libertou. Como? Como? Eu só apenas entreguei minha vida a ele, veio até mim, eu não sei como. Acredite em mim, você vai se transformar num canal de poder e de unção e de glória. Sinais e maravilhas acontecerão
por meio da sua vida, como Marcos 16 diz, e os sinais vão lhe seguir aos que creem no meu nome. Aleluia! Deixa eu orar por você nessa manhã. Deixa eu orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Queria que você colocasse seu coração no altar. Hoje é dia de unção. Hoje é dia de libertação. Declare que essa área que está te prendendo, essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, declare, não vai governar a minha vida. Quem governa a minha vida é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, porque vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir em cada área da minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que nessa manhã o teu amor e a tua presença, a tua autoridade, a sua glória está manifestando cura agora, Senhor. Cura e libertação. Todo espírito de tormento, de ansiedade, até mesmo de enfermidade, de dores, de inseguranças, incertezas, toda raiz de incredulidade, Senhor, que muitas vezes o diabo quer nos induzir, nos enganar. Como Pedro diz que o diabo anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Que toda mentira, Senhor Deus, de Satanás se desfaça agora em nome de Jesus. Que todo espírito atormentador que atormenta, que engana, que seduz, todo espírito de vício, Senhor, de enfermidades, agora se desmonte em nome de Jesus. Todo espírito de tristeza, de mágoas, eu sei que o diabo usa mágoas e rancor para prender, seja quebrado agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor sonda os corações não é para acusar e condenar, mas sonda os corações para libertar. Oh, meu Pai, liberta o coração do teu filho agora, dessa ansiedade, dessa angústia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá espírito de revelação. Eu quero repreender agora toda ação demoníaca, toda ação maligna, e que o poder de Deus seja derramado agora sobre cada filho teu. Eu quero declarar, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, que a partir dessa manhã, liberações em áreas que estão recebendo luz agora, Senhor, seja no relacionamento, seja, Pai, nos negócios, no ministério, Pai de amor, em nome de Jesus. O medo que tem travado muita gente de seguir o caminho, Senhor, seja quebrado agora. Manifesta a tua presença, manifesta a tua glória e teu poder, e que desde as plantas dos pés até cada fio de cabelo, da cabeça, que o Senhor sabe quantos são, seja ungido e marcado pela presença e unção do teu Santo Espírito. Eu oro nessa manhã e te agradecemos porque fomos encontrados, assim como esse homem de Gadara, no nome de Jesus. Obrigado por revelar o seu amor, o seu poder, a sua glória. Oramos em nome de Jesus e tomamos posse e colocamos todas as ações do diabo debaixo dos nossos pés, porque nos colocastes juntamente contigo, assentado nas regiões celestiais. No nome de Jesus nós confiamos na obra completa do Senhor, para a tua glória é que nós oramos. Amém. Amém. Amém e amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom.